Sejam bem-vindos ao Trilha da Inovação, o programa que vai abrir as portas do universo das startups e da inovação para você. O mundo está em constante transformação e a inovação é a chave para se adaptar e prosperar nesse novo cenário. Eu sou a Ana Médici e vou acompanhar você nessa jornada. O programa é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney. E hoje nós vamos conversar com o Matheus Magno. Ele é CEO da Sambatech e da Samba Digital. Matheus, é um grande prazer ter você aqui no Trilha da Inovação. Ana, é um prazer, é uma honra para nós estar aqui com você. Bom, e olha só, o Magno já desempenhou papéis de destaque em grandes empresas de telecomunicações como Oi e Algar Telecom, além de ter atuado como diretor regional em empresas do Fundo Pátria Investimentos. Magno também foi presidente dos comitês de marketing e vendas da Ancham, Câmara Americana de Comércio. A Sambatech é líder em soluções de vídeos na América Latina e uma das mais inovadoras também em soluções de transformação digital e construção de ecossistemas digitais. Matheus, bom, muita história para contar em relação à Sambatech. Primeiro, vamos começar falando como a Sambatech surgiu. Queria que você contasse aí para o nosso telespectador. A Samba, ela surgiu de um problema que existia quando o nosso fundador, Gustavo Caetano, né, uma das mentes mais inovadoras que a gente tem também aqui no Brasil, ele percebeu que não tinha jogos de celular disponíveis no mercado. Ele queria jogar e não tinha jogos de celular disponíveis. Então ele fala para o pai dele, né, saindo ali, recém-saído da faculdade, sai para procurar uma solução e vai ao Reino Unido, à Inglaterra, e volta com um contrato para poder ser o representante agora de jogos de celular para o Brasil. Era um negócio muito novo, porque ele quando levou isso, o Brasil só tinha jogos, aquele joguinho... Isso foi em 2004. 2004, né? Então tinha lá só aquele jogo da cobrinha, né? Que talvez alguns aqui lembrem, talvez outros não lembrem, mas era isso, os smartphones não eram tão smart assim, né? Então ele traz, porque viu que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, uma mudança no comportamento e principalmente a evolução em relação aos dispositivos e queria trazer isso para o Brasil. E aí começa uma relação da Samba num modelo muito simples junto com as operadoras de telecomunicações, né? Então levando um modelo revenue share, né? Metade das vendas ficavam, né, do resultado das vendas ficava com a operadora, metade ficava com a Samba, e assim a Samba conseguiu ser simples na maneira de implementar essa solução. No Brasil passa a ser um dos grandes players e começa a abrir um escritório em cada cidade da América Latina também. E aí a gente começa a ter ali um ambiente onde essa barreira de entrada era uma barreira de entrada muito baixa. Então começa a ter outros concorrentes. E aí passa então a Samba a olhar para o mercado de vídeo e procurar outras soluções a partir desse mercado para poder continuar avançando. Explica pra gente o que faz exatamente a Sambatech. Isso. A Sambatech hoje, ela transforma pessoas e negócios por meio da educação e da inovação. Então a gente tem plataformas de vídeo e soluções educacionais, onde a gente, na pandemia, a gente teve um pico de 21 milhões de alunos que transacionam utilizando as plataformas da Samba. Então, grandes grupos educacionais do Brasil usam a Sambatech para ser a sua plataforma de armazenamento e distribuição de vídeo e soluções educacionais. A gente também atua com produtores de conteúdo. E a gente começou a entender que cada um, né, então instituições de ensino, cursos preparatórios e cursos livres. A gente começou a ver que cada empresa dessa, né, tá em fases diferentes, demanda um tipo de conhecimento diferente também. E nós começamos a ser provocados a melhorar a nossa entrega de projetos. E a gente começou a enxergar que o que a gente tinha de muito valor é ser nativo digital, é pensar simples, é gerar de fato impacto, como você mesmo disse, traduzir o não em sim, criar o novo a partir de um problema real. Inclusive, a gente tem esse princípio na Samba de pensar simples, né? Como é que a gente resolve problemas reais de maneira a pensar simples. E aí a gente passou então na Sambatech, que também abriga a Samba Digital, que é uma unidade de negócio pensada em transformação digital e construção de ecossistemas digitais, a gente pensou de um lado, a gente leva produtos e soluções
para o mercado educacional e mercado de vídeo, e a gente continua ajudando esse mercado a crescer. E de outro lado, quando os desafios mudam, a gente conecta a Samba Digital, entregando estratégia, entregando execução e times, e entregando inovação também para diversos tipos de clientes. E qual que é o perfil de empresa que procura as soluções da Samba Digital? A Samba Digital é o perfil Enterprise, empresas grandes procuram a Samba Digital, e as empresas médias, principalmente pós-pandemia, a gente percebeu que as médias, se elas não se transformarem, elas vão morrer. Porque a velocidade de informação e necessidade de mudança que o mercado tem provocado, a empresa média ela precisa também responder a isso. Então a gente tem tido hoje uma participação 60% em empresas grandes, 40% em empresas médias. Agora, como é que vocês fazem o mapeamento dessas empresas para oferecer uma solução digital, uma transformação digital aí no dia a dia, na gestão dela? Como é que é feito esse mapeamento e como é que é essa ligação, né, entre vocês? Legal. A gente utiliza inteligência de mercado, né? Então, tem 3 princípios quando a gente pensa em organizar a nossa estratégia de go-to-market. Então, inteligência de mercado, inteligência competitiva, inteligência comercial. Na prática, a gente olha para dentro da nossa base e a gente enxerga quais são os clientes que estão demandando novas coisas e que a gente tem, quais estão demandando os novos produtos e soluções que a gente não tem. E a gente começa a classificar isso por segmentos e porte de empresas. E a gente constrói uma estratégia que a gente chama de look-alike, né? Como é que eu faço um similar comprar aquilo que eu já desenvolvi como solução? Utilizo um case, utilizo um conhecimento e apresento aquela solução para um similar. E isso vai trazendo um crescimento mais rápido na nossa estratégia comercial. E a gente também utiliza muito bases de Big Data, né? Plataformas que nos dão dados que permita a gente poder fazer cruzamento do tipo porte de empresa, faturamento, número de funcionários, e a gente conecta isso com segmentos. E a partir disso a gente começa a ter o que a gente chama de funil invertido, onde a gente conecta a solução certa para o cliente certo, no tempo certo. E esse processo, né, de transformação digital, de consultoria que vocês dão às empresas, ele dura mais ou menos quanto tempo? Para ela sair, que ela realmente conseguir se reposicionar no mercado? O nosso fundador, ele teve com o fundador da Mil, né, e numa conversa ele falou, você é um tubarão, né? Ele falou, muito obrigado, sou um tubarão, nossa, né? A Mil, uma empresa tão grande e tal, mas você é um tubarão nadando numa lagoa, né? Tem que desbravar mares maiores. Então, assim, não adianta você ser líder de mercado de um mercado muito pequeno. Então, a gente passou a olhar o mercado de educação, que era um mercado muito maior. E aí a gente foi o primeiro parceiro do maior grupo educacional da América Latina, aqui no nosso país. E isso, novamente, alimentou o crescimento da Samba. Então, a gente tem uma estratégia que a gente chama de pinos de boliche, né? Todo segmento que a gente primeiro entra com grandes players, relevantes players, que nos ajuda com endosso, com reputação, e a partir disso a gente conecta outros players. E aí isso foi trazendo, quando a gente fez essa migração de grupos de mídia para a educação, quando a gente teve esse grande grupo, que foi a Croton, isso trouxe a atenção de outros players e nós passamos a ter Grupo Udux junto com a gente passou a ter Fundação Dom Cabral e diversos outros. Os maiores grupos, né, que a gente está falando, parte são esses que a gente está comentando. Udux, né, Dom Cabral. E aí a gente teve também o Grupo Laurent, né, também conosco. E assim, todos os dias a gente tem algum grupo de algum lugar do Brasil, porque essa consolidação está acontecendo muito, né? Então, todo dia também uma empresa educacional está sendo comprada por outra e os grupos estão se consolidando. E também uma coisa que acho que vocês têm que ficar muito atentos, e provavelmente vocês estão, é na transformação, né, da educação e da forma como o ensino tem se propagado através dos vídeos. Até depois eu quero entrar num outro assunto com você, que é em relação à inteligência artificial. Eu até queria te contar um case interessante e saber de sua opinião sobre isso. Mas vamos continuar, que depois eu volto nesse case que eu quero falar Perfeito. com você. E aí, a partir disso, nós começamos a ter os grupos educacionais. Então, quando você tem grupos educacionais, passa a ser atraente para quem tem instituições de ensino já estão conosco. Então, cursos preparatórios, começamos a ter os grandes grupos de cursos preparatórios e começamos a ter cursos livres.
né? E aí, cursos livres, a gente teve a honra aqui, temos, né, um conjunto de creators lá conosco, como o Gustavo Cerbasi, né, Ricardo Amorim e Thiago Nigro, né, o Grupo Primo já teve com a gente também, meusucesso.com e diversos que em algum momento passam pela Samba e estão no momento inicial e crescem, ou depois de um tempo nos procuram porque querem algo muito novo, né, ou uma customização muito específica e não encontram no mercado um parceiro que possa pensar de maneira híbrida, como que simplifica por meio de plataformas existentes, mas também como que customiza, dando a condição daquela empresa ter a sua marca, com a sua peculiaridade para o seu mercado. E aí vocês entram também com a produção, com a roteirização, com todo esse processo. Isso. A gente começou a ver que o diferencial competitivo que a gente, de fato, tem é antecipar a necessidade do consumidor. Se a gente for excelente em antecipar a necessidade dos clientes, a gente passa a tirar atrito da jornada, melhorar a experiência e todo mundo quer lidar com quem tira atrito e melhora a experiência, né? Então a gente passou a incorporar outras soluções que parte é isso mesmo. Parte então, se hoje chega um cliente e ele tem a estratégia, ele não tem como operacionalizar, a gente consegue construir a jornada inteira e entregar tudo para ele. Então desde a roteirização, né, o estudo de andragogia, no caso dele, se ele for ensinar para adultos ou não, toda a estrutura de montagem e gravação e também armazenamento e distribuição do vídeo, assim como analytics, entregar engajamento por mídia, que é um ponto interessante também quando a gente fala no mundo de hoje, né? Como é que você não só conecta a operação, mas conecta também dados para poder ajudar as empresas a chegarem mais rápido e se manterem relevantes. Então isso tudo passou a ser o que a gente chama de ecossistema Samba. Como é que, em relação à estabilidade do vídeo, à transmissão dos vídeos, como é que vocês trabalham em relação a isso para manter uma qualidade boa? A gente não abre mão de ter fornecedores de uma estrutura, né, uma infraestrutura de altíssimo nível, né? Hoje a gente tem a mesma estrutura que a Netflix usa, quando você pensa em distribuição. Né? Quando você pensa em entrega, quando você pensa em latência baixa, ou seja, quando alguém dá o play no vídeo e rapidamente você tem a experiência de começar a consumir esse vídeo. Então a gente construiu dentro da nossa infraestrutura uma organização onde os maiores players do Brasil, ou os melhores players do Brasil, nos suportam nessa construção. E aí a gente consegue, a partir disso, nos diferenciar, né? E isso traz uma confiança muito grande. Porque quando a gente fala de vídeo, estabilidade e disponibilidade é muito importante. Você não quer começar a ver um vídeo e o vídeo cai, né? Então, e precisa ser estável também. Então, a gente percebeu que o básico super bem feito, quando se fala em distribuição, ele não pode ser negociado, porque isso permite a gente poder entregar uma experiência melhor para todo mundo. Matheus, a gente vai para um intervalo rápido, mas a gente volta já, falando um pouco mais sobre o mercado de vídeos, o mercado digital. Fique por aí. Nós estamos de volta com o Matheus Magno, CEO da Sambatec, da Samba Digital. Matheus, a gente falou muito aí sobre vídeo, sobre as soluções que a Sambatec entrega. E eu tenho uma pergunta que eu acho que faz muito parte, né, do ecossistema de vocês, do mercado que vocês estão atuando, que é em relação à inteligência artificial. Recentemente, eu tive uma reunião com uma startup que desenvolve inteligência artificial e que pega soluções de inteligência artificial e agrega, né, para, enfim, poder oferecer para o mercado alternativas. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante com um grande grupo de comunicação, que é pegar todo o material desse grupo, aulas online, conteúdo escrito e colocar dentro de uma plataforma, e ali é como se fosse um grande cérebro da instituição.
né? Então, você consegue, através de como se fosse um chat GPT, conversar com a instituição, fazendo perguntas. Então, perguntando sobre cursos, perguntando sobre questões de, enfim, sobre alguma matéria que você tenha dúvida, o aluno consegue entrar lá e perguntar. É como se fosse uma grande inteligência artificial que tivesse ali todo o conteúdo dos professores, dos vídeos, de toda a parte de realmente relevante, né, de ensino dessa universidade. Como que vocês veem isso em relação ao mercado de educação? Porque a gente está sofrendo aí uma revolução, principalmente agora a gente vê esses avatares, né, que conseguem fazer apresentar exatamente o que uma pessoa apresenta. Quer dizer, em pouco tempo, o Thiago Nigro não vai precisar mais ficar perdendo ali horas gravando para conseguir colocar um avatar dele e ninguém talvez nem perceba. Então, eu queria entender de você e como vocês estão vendo esse mercado. A gente acredita que tudo que simplifica a vida do usuário vai ter escala. Tudo que simplifica e de fato, né, resolve um problema. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, isso que você falou é exatamente o que a gente também tem visto. Então, treinar os bancos de dados, as bases de dados, para poder conhecer mais sobre o seu negócio e fazer com que de maneira personalizada você entregue mais valor para o seu aluno, né? Se você pensar isso como instituição de ensino, mas pode pensar isso como usuário também, é algo que já é uma realidade hoje e cada vez mais as empresas elas vão criar novos negócios, novas soluções em cima disso. É isso que a gente tem visto. Então, por exemplo, engajamento por mídia. Se você pensa de um lado de quem distribui o conteúdo e precisa que cada vez mais a evasão diminua. A inteligência artificial consegue ajudar, dando uma análise preditiva sobre aquele conteúdo, se aquele conteúdo está sendo interessante para quem, em que momento, em qual região do Brasil. Então, você conecta dados e você conecta a inteligência artificial para poder ajudar a tomada de decisão de quem é dono da plataforma, do professor. Do lado do aluno, né, ou do usuário, ela ajuda para que o aluno, o usuário, ele possa fazer ali, ele está aprendendo, por exemplo, curso preparatório, quem vai fazer prova para concurso, né? Essa pessoa, muitas das vezes, ela precisa de ter um resumo, ela gasta muito tempo fazendo o seu próprio resumo. Com a inteligência artificial, ela pode fazer uma pergunta e ajudar ela a ter um resumo personalizado por meio do que ela estudou. Porque já existem soluções, inclusive, que fazem o roteiro de um curso. Você coloca o seu conteúdo ali e ele faz o roteiro, né? Sim. Ajuda muito. Logicamente que a qualidade, quando a gente faz, é diferente. Você tem um profissional dedicado a isso, exclusivo para isso, mas a rapidez com que se faz esses roteiros é muito grande com a inteligência artificial e com o conteúdo lá dentro, né? Vocês utilizam já na Sambatec esse tipo de recurso para fazer a roteirização? Sim, a gente já está fazendo isso para uma grande instituição que atua com MBA e pós-graduação, né? E que até nós vamos fazer um lançamento em conjunto aí nos próximos dias, que passa um pouco pelo que você falou também. A gente está pensando na parte de... essa instituição ela tem muitos pesquisadores e muitos professores, ela é bastante renomada. Então, à medida que a gente treina, pega toda essa base de conhecimento e treina, a gente passa a poder ter muito mais produtos que esses professores agora não precisam ser eles, podem ser os próprios os avatares dos professores. E aí a gente consegue conectar a voz do professor, né, o jeito do professor, ele está lá, mas ele está trazendo e distribuindo melhor a sua imagem através do digital, utilizando a inteligência artificial. Então, vocês já estão começando a gente já está, inclusive, lançando isso para o mercado. Já temos empresas que já estão fazendo testes e outras que, inclusive, já começaram a vender. Agora, se vocês esperavam por essa revolução tão rápida em relação a essas soluções de inteligência artificial, ou vocês foram um pouco pegos de surpresa e tiveram que correr atrás do... Como é que foi essa... A gente já vinha entregando muitas soluções de inteligência artificial, mas muito voltado para casos específicos, né? Então, por exemplo, quando a gente, na própria pandemia, né, antes desse boom inteiro, a gente teve um grande grupo cervejeiro do nosso país, né, global, que fazia muita live no YouTube e queria melhorar a retenção por mídia, queria inclusive falar com o público certo. A gente construiu, via inteligência artificial, uma oportunidade de poder não só ele entregar o conteúdo certo para a pessoa certa numa plataforma apartada dele e ter o tráfego próprio
como conectar uma plataforma também de entrega, de delivery, permitindo com que o produto certo seja entregue para a pessoa certa no conteúdo que ela está assistindo, certo, pelo digital. Então a gente já utilizava machine learning, inteligência artificial, para casos específicos assim. Só que agora aconteceu um outro cenário, que aconteceu o comportamento das pessoas. Todo mundo tem uma expectativa de utilizar melhor o que ela está vivendo num GPT, também na relação com as empresas. E isso então trouxe uma velocidade na agenda das empresas. Então a gente já estava preparado em termos de stack tecnológico, em termos de time, mas agora a gente está tendo que avançar mais rápido em termos de plugins e hubs que permitam com que as grandes empresas conectem, a gente chama isso de aceleradores digitais, conectem as suas soluções às suas plataformas, permitindo que seja mais rápida, né, a capacidade de entrega de valor para elas e elas para os clientes delas. E agora, quando vocês falam em vídeos, né, vocês têm também o Sambatec Play. Como é que funciona o Sambatec Play? O Samba Play ele é uma plataforma que ela é pensada para criadores de conteúdo que querem só colocar os seus vídeos numa plataforma simples, querem já ter todo o processo automatizado e querem escalar as suas vendas, né? Então a gente construiu essa plataforma, é um over the top, que tem esse objetivo. Qualquer um de nós aqui poderíamos ter os nossos vídeos, né, contratar da Sambatec essa plataforma e ter, inclusive, assessoria para estratégia de lançamento, né, estratégia de colonização de base e construção do racional de como fazer o seu negócio crescer. Então, a gente percebeu que o mundo, quando caminharia para vídeos, caminharia mais para a democratização do uso dos vídeos por qualquer pessoa. E essa plataforma é um caminho para a gente poder servir a esse mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira fazer um curso, né? Lançar um curso, como é que funciona, como é que é como é que eu chego na Sambatec e como é que é esse processo para se fazer o curso, a roteirização, a estratégia de lançamento? Isso. Como que funciona? É isso. Então você vai chegar, vai contar para a gente um pouco dos seus objetivos e nós vamos fazer ali um plano de trabalho pautado em conectar qual é o seu público ideal, o que você já tem construído hoje, né? Quais são as redes sociais que você já usa, como que você se comunica, e a gente então começa a levar ali um raio-x, um diagnóstico do que é hoje com o que você quer ter de resultados. E aí a gente apresenta isso no modelo de onboarding, né? Onde a gente mostra para você ali como que seria o seu ingresso dentro da Samba, passando da estratégia até as vendas, passando por visões de indicadores que a gente vai estar olhando junto sobre o crescimento, mas também te assessorando na parte de construção desse conteúdo, né? O que você precisa gravar, se você precisa da nossa ajuda para gravar, e aí a gente então conecta. Se você já tem um time, a gente vai conectar esse conteúdo dentro da plataforma, vamos fazer a migração para dentro. Se você não tem, a gente oferece inclusive toda a solução para você e você só se preocupa em pensar o conteúdo que você quer vender. Então, conecto gente, conecto equipamentos, conecto estratégia e tem com você um conjunto de reuniões para mostrar a você a performance do seu negócio digital. Bom, Magno, olha, a gente vai falar agora com o Amuri Pinho, que é investidor anjo, empreendedor serial e fundador do Investidores VC. Amuri, a Sambatec é um exemplo de startup que pivotou seu negócio. Quando uma empresa deve perceber que é o momento de mudar de direção e qual a melhor estratégia para fazer essa mudança? Olha, Ana, existem algumas particularidades de startups que querem atacar o mercado internacional. Não é muito fácil. A minha primeira recomendação é tentar resolver problemas locais, mas existem aquelas startups que tentaram mirar lá em cima e conseguiram, sim, o seu espaço e conseguiram crescer e se tornar negócios muito relevantes. Primeiro passo, obviamente, se puder, esteja no país que você vai trabalhar. Se a língua é inglês, porque provavelmente são os maiores consumidores do mundo, esteja nos Estados Unidos. Para estar vivendo e sentindo ali, poder olhar os clientes de verdade e entender como a sua solução vai estar se comportando no maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Segunda coisa, o seu produto já tem que nascer 100% localizado. Isso, no linguajar de startup, significa com tradução já para todas as linguagens que você atua. Isso é muito importante.
É importante também você entender que existem algumas questões de regulação local. Não é só porque você tem um negócio que está vendendo para todo mundo que você pode operar com o CNPJ brasileiro. Às vezes você precisa entender qual é o melhor lugar para você abrir esse negócio. No mundo americano, a gente sabe, para abrir empresa lá fora, todo mundo escolhe Delaware. Mas não faz sozinho, não. É importante você saber como abrir uma empresa lá fora e ter o seu negócio bem estruturado. Agora, se você decide começar no Brasil um negócio para atingir o mercado global, tudo bem também começar uma empresa incorporada aqui, não tem problema. O que você precisa lembrar é que para ser escalável tem que ser um software. Ele tem que ser acessado e disponível para todo mundo. Não tem que ter muita coisa ali no mundo real, você tem que ter um software que possa escalar. Isso junto com uma localização 100% a língua nativa e você testando bastante esse mercado, usa as redes sociais, usa Google, Facebook, você provavelmente vai ter usuários para testar isso. Se começar a ter gente querendo pagar, provavelmente você tem um negócio que pode tentar uma escalada global. Matheus, e como você enxerga o futuro dos vídeos, do EAD? Como vocês estão se preparando para ele? A gente acredita que cada vez mais as pessoas vão querer aprendizados rápidos. Então, o que a gente está se preparando é para poder construir um conjunto de soluções que tenham uma visão, duas coisas. Uma visão de hiperpersonalização, ou seja, conteúdos rápidos para a pessoa certa, na hora certa, pela jornada específica daquela pessoa. E a outra coisa tem a ver com simplicidade. Como é que a gente pensa de maneira simples para poder conectar novas soluções que estão surgindo o tempo todo para ajudar as pessoas a poderem diminuir o esforço do aprendizado. Então a gente está falando de aprendizado adaptativo e a gente está falando de mudança contínua na maneira da gente poder entregar o conteúdo para as pessoas certas na jornada certa. Bom, Matheus, você que está numa empresa super dinâmica, né, que está sempre se reinventando constantemente, e SEO, né, responsável aí por todas essas mudanças e acompanhamento do mercado, qual que é a dica que você dá para um fundador de startup que está aí começando o seu negócio, que está começando aí a escalonar e crescer? Qual é a dica que você dá para não perder, como a gente diz, o fio da meada, não ficar para trás? Algumas dicas, né? A primeira delas é que dados é o básico bem feito, né? Antecipar a necessidade do seu cliente, do seu consumidor, isso é um básico bem feito, né? Parece uma coisa clichê, mas muitas empresas não antecipam, muitas empresas pensam em responder, às vezes elas são reativas. Se ela pensar de maneira antecipada, ela consegue gerar mais valor mais cedo. E também sugeriria em pensar de maneira ao seu negócio se transformar em um ecossistema. A gente acredita que todas as empresas vão se transformar em um ecossistema de soluções ou produtos, mas fundamentalmente vão ter uma inovação constante acontecendo. Então, não ser só preso àquela primeira ideia que ele teve, né, mas ser muito preso à necessidade do seu cliente, e ter os dados amparando, né, não qualquer dado, um dado que de fato gere oportunidade de boas decisões, de bons insights, para que ele consiga, a partir dessa visão, tomar melhores decisões e sempre ter o seu espaço de crescimento no mercado. Tá aí, Matheus. Obrigada pela sua participação aqui no Ter de Inovação e pelas dicas que você deu aí para o nosso telespectador. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês e um papo muito leve, muito bom de estar aqui com vocês. Obrigado. Espero vocês no próximo programa. Estamos no ar todas as quintas, às 11h30 da noite, no canal Empreender e nas plataformas digitais da InfoMoney. Até lá!